Meus queridos, a paz do Senhor, é um prazer, nós estamos dando início a mais um programa direto ao ponto para tratarmos das lições da Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos no quarto trimestre, né? E agora nós estaremos aqui com a companhia do nosso amigo diácono e doutor Franklin Bezerra. É um prazer, amigo, estar contigo aqui para discutirmos um pouco sobre as lições da Escola Bíblica. Amém. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Quero dizer que é um motivo de muita alegria estar aqui com o nosso amigo Glenson. E a gente, acredito que foi algo que é fruto do coração de Deus e que está frutificando em nossos corações, está ramificando em nossos corações, está frutificando, de levar a palavra de Deus de uma forma mais objetiva, mais clara, trazendo os assuntos doutrinários para que possa ser alcançado por todos que tenham interesse, e temos certeza que a palavra de Deus vai chegar em lugares que nós nunca pisamos. Essa palavra vai chegar e vai trazer bênção para a vida de cada um de vocês. Com certeza. Franklin é um amigo de muitos anos, né? Já fez lives comigo, já fez uma série de vídeos aí tratando da palavra. Nós sempre conversando. Eu venho fazendo aqui o nosso programa direto ao ponto sempre só. E aí decidimos fazer essa parceria aqui. É um prazer muito grande ter ele aqui comigo, no meu pequeno estúdio, para tratarmos um pouco dos assuntos da Escola Bíblica. Nós estamos aqui no quarto trimestre, uma lição muito abençoada, uma lição que tratará sobre o corpo, alma e espírito, né? E aí existem discussões acerca desse tema. Por esse motivo é importante que você acompanhe, que você preste atenção, que você faça como os bereanos, busque o conhecimento, tire as suas dúvidas. Eu estou inclusive com um livro aqui que já tenho há muitos anos, né? Do pastor Severino Pedro da Silva, O Homem, Corpo, Alma e Espírito. E aí, na página de número 43, ele vai falar sobre 3 escolas que trata sobre unitarismo, a dicotomia e a tricotomia, né? São 3 visões a respeito do homem, né, que nós precisamos entender, tá? Para compreendermos, Franklin, qual de fato é a nossa visão acerca do homem, né? Nós tratamos de uma lição muito interessante sobre Cristo, e nesta lição sobre Cristo tratamos sobre sua alma, espírito e corpo, né? Então, foi uma aula muito interessante. E agora sobre o homem. Fica ligado, porque eu tenho certeza que você, juntamente conosco, irá aprender bastante sobre esse assunto. E, como sempre venho falando, né, Franklin, porque aqui eu costumo, Franklin, falar um pouco também sobre as visões existentes. Quando a gente fala, inclusive, sobre escatologia, eu sempre mostro que existem outras visões, existem outras interpretações, mas nós estamos buscando dar aquela que nós entendemos ser a mais correta e aceitável, não é? Então, dentro da teologia que nós acreditamos, nós estamos aqui buscando trazer a explicação sobre esse assunto. E aí nós estamos aqui na lição de número 3, Franklin, dá para lermos aí a introdução da lição de número 3, a lição de número 3, meus queridos, traz o tema... Temos na lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. E a introdução, Franklin, vamos iniciar aí a nossa lição com a leitura da introdução. A introdução diz: Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Os impactos
do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. Veja só, nós aqui, nosso programa Direto ao Ponto, né, nós tratamos a lição de tópico a tópico, mas trazendo aqueles pontos mais interessantes, porque nós queremos ir direto ao ponto e não realizarmos aqui uma leitura geral da lição, porque se tornaria muito demorado, né, Franco? E aí, muito cansativo. Então, cansativo demais. Então, nós queremos, trazendo aqui direto ao ponto, o primeiro tópico, que nos diz da perfeição à morte. E aí, nós temos aqui 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai falar sobre a certificação divina, o segundo subtópico sobre o pecado e dor, e o terceiro subtópico, velhice, autenticidade e gratidão. O que é que nós temos para tratar inicialmente, Franco, sobre esse tópico tão abençoado aí? O que eu gostaria de pontuar aqui, já partindo da premissa da introdução, é que houve aqui na introdução um efeito imediato na vida do homem quando o homem ele pecou. Nós vemos o que? De forma muito imediata, de forma rápida. Naquele mesmo momento, quando ele pecou, a primeira coisa que aconteceu foi a sua separação de Deus, a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento que ele tinha com Deus ali foi quebrado. A segunda coisa que a lição está nos mostrando é que de forma imediata, mais à frente, veio a consequência da morte. Nesse primeiro ponto aqui da perfeição à morte, como o nosso amigo Gleidson, ele acaba de falar, os 3 pontos, o que me chama a atenção no ponto de número 1, a certificação divina, é que Deus criou o homem de uma forma perfeita. Deus criou o homem com suas próprias mãos. Deus ele pega o pó da terra, ele constrói o homem, faz o homem do barro, né, como a lição diz, e depois Deus sopra nas suas narinas, dá ele alma, faz ele uma alma vivente, dá ele a vida. E a partir desse momento, nós percebemos que o homem era perfeito, mas agora Deus ele se certifica, como o tema diz, como o tópico diz, a certificação divina. Deus para e se certifica. Em Gênesis 1:31 diz assim: após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra. E Deus diz assim: e eis que era tudo muito bom. Quando Deus fez o homem perfeito. E aqui, nessa última parte do ponto 1, Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo e com o jardim, com a natureza. No ponto 2, aqui nós vemos o seguinte: o pecado e a dor. Nós vemos que quando o homem, ele, ali no capítulo 3 de Gênesis, que ele dá ouvido à sua esposa deu ouvido à serpente, que estava incorporada pelo inimigo, nós vemos que ali quando ele prova daquele fruto, que ele peca, vem consequências na vida do homem, consequências físicas, consequências emocionais, consequências espirituais. E dessas consequências eu posso citar aqui a dor, né, que ele vai viver do suor do seu rosto, vai sofrer, né, Gleidson? Vai sofrer com isso. Nós vamos ver também o envelhecimento. O homem não envelhecia, tanto que tinha uma árvore da vida ali para ele não envelhecer, para ele não se degenerar. Mas o homem agora vai sentir dor, o homem vai envelhecer e o homem também vai morrer, porque a Bíblia diz que ele vai voltar para o pó. No terceiro ponto, para finalizar aqui, a lição está falando de algo que me chamou a atenção e eu gostaria de falar para vocês. É sobre um problema que muitas pessoas estão enfrentando hoje, por causa também do pecado original lá atrás de Adão e Eva, que é chamado, uma linguagem até nova, gerontofobia, né? Que significa o terrível e mórbido medo de envelhecer. As pessoas estão vivendo com medo
do envelhecimento, né? Causa também do pecado. E nós vemos aqui na lição que em Eclesiastes capítulo número 12, o sábio Salomão ele vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de coser, há tempo de rasgar, há tempo de viver, de nascer, mas também há o tempo de morrer. Então nós não precisamos ter esse medo da velhice, né? Não precisamos nada disso, porque após a morte nós sabemos que temos uma esperança. Mas esse ponto nós vamos chegar mais no final da lição. Vamos chegar lá. É interessante, Franklin, porque assim, você colocou aí a questão inicial, né? Que Deus criou o homem perfeito, e nós vamos observar que na criação, para toda a criação, Deus disse haja, né? Mas para o homem, Deus disse façamos. Né? Com isso, nós vamos também entender a questão da Trindade, a presença do Pai, Filho e Espírito Santo ali, fazendo com que o homem se tornasse alma vivente, e assim sendo, olha e diz, é bom aquilo que eu fiz. E eu estava conversando, inclusive, com minha filha esses dias, Fernando, sobre essa consequência da morte, quando Deus dando a orientação para Adão, né? Consequentemente Eva tendo consciência, entendendo também acerca dessa orientação, porque nós entendemos isso quando ela, conversando com a serpente, ela diz, né? A ordem de Deus é para que não comamos desta árvore. E ela também vai dizer que a consequência de comer seria a morte, e ali surge aquele diálogo, né? E aí nós entendemos que essa morte, inicialmente, é uma morte que causa, primeiramente, uma separação espiritual, né? Entre Deus e o homem, né? Eu estava explicando à minha menina que morte significa separação, né? E a primeira coisa que acontece é a morte espiritual, moral do homem ali, é tanto que ele deixa agora de se encontrar com Deus, porque ele comete o erro, né, de receber, e aí o texto vai dizer, quando Deus conversa com ele, que ele comeu aceitando a oferta que a mulher havia feito, e aí, inclusive, ele sai do jardim, é colocado um anjo à porta, para que ele não mais comesse da árvore da vida. Por quê? Porque agora ele estava destinado à morte, para se cumprir aquilo que Deus, né, havia determinado. E aí é onde nós entendemos que esse corpo físico, né, que não sofreria morte, esse corpo físico que não sofreria velhice, né, como você acabou de dizer aí, que hoje é o medo, né? Muitas pessoas nem chegam à velhice, mas as pessoas estão preocupadas com a velhice, né? Por quê? Porque chegando à velhice, consequentemente chega a morte, né? Que é a consequência do pecado. E depois da morte, né, a gente vai seguindo aí para entendermos que existe aí uma continuidade. Então você que pensa que morreu, acabou, negativo. Nós temos aqui uma jornada como pessoa física, mas depois da morte segue-se ao juízo. O envelhecimento vai acontecer, e vai acontecer por consequência do pecado, né? Hoje nós já estamos ouvindo aí se falar, Franklin, que querem fazer transplante de cabeça e querem fazer tantas coisas para que o homem tenha condição de continuar vivendo, até a questão de se colocar a consciência do homem em uma máquina, né? Como em um HD, só que ele não vai conseguir transferir a alma, né? Porque a alma é algo espiritual, onde só Deus tem o domínio. Homem, corpo, alma e espírito. E depois, Franklin, depois do pecado, e depois que o homem ele transgride a ordem de Deus, ele passa agora a sofrer as consequências do pecado no corpo, não é isso? Sim, verdade. A Bíblia, ela vai mostrar diversas passagens que o homem, ele é a semelhança
de Deus. Como o Leidson falou aqui, quando Deus foi criar o sol, os rios, os mares, todas as coisas que existem, os animais do céu, da terra, tudo, Deus disse haja. Deus disse haja. Haja luz e houve luz, haja. E foi existindo, né? Da ordem imperativa de Deus, da palavra de Deus, foi existindo. Mas interessante que quando Deus foi criar o homem, Deus ele fez algo diferente. Deus ele não disse haja, né? Porque as coisas que Deus ia dizendo haja, estava sendo criada da matéria, das matérias. Mas quando Deus foi criar o homem, Deus ele fez da matéria, de algo material e de algo imaterial, que é o seu espírito. Soprou. E interessante é que Deus fazendo isso, Deus fazendo o homem, Deus coloca também, Gleidson, o homem em um jardim, conhecido como o Jardim do Éden, e ali o jardim, ele desfrutava de tudo que Deus lhe ofereceu, tudo de bom. Ele desfrutava no jardim. Só que quando ele peca, vem as consequências. Então, todas as nossas ações, todas as nossas decisões vai trazer uma consequência. E eu agora volto para o que você falou. A consequência física no corpo, mas também a consequência na alma e a consequência no espírito. Então, nós vemos aí, por exemplo, consequências no corpo, pessoas que estão destruindo o seu próprio corpo por causa de algumas escolhas, por causa de alguns pecados. Então, esses pecados que as pessoas estão seguindo, né? A Bíblia mesmo diz assim, que o homem mau, ele vai de mal a pior, porque as suas escolhas levam a algumas consequências. E essas consequências são terríveis. Então, nós vemos aqui na lição que tudo de ruim que veio acontecer com o homem foi fruto das suas escolhas. E as suas escolhas trouxeram resultados espirituais, resultados emocionais e resultados físicos. Eu estava assistindo um vídeo de um cidadão, porque hoje em dia todo mundo quer ser dono da verdade, né? Nas redes sociais, todos têm o direito de se expressar, mas muitas vezes existem pessoas que aparecem sendo o dono da verdade e fazendo com que toda a argumentação que ele não concorda, né? Ele quer ali desqualificar, né? E outra coisa que acontece muito hoje é exatamente essa questão de querer invalidar aquilo que está escrito, né? O camarada começou a falar sobre por que o homem hoje sofre enfermidades, porque a criança também ela acaba sofrendo, né, certas enfermidades, inclusive sofrendo a morte e tal. E aí ele, inclusive, começava a falar contra Deus. É um risco, um perigo muito grande quando nós começamos a ver esse tipo de argumentação, né? E aí, logo aparece alguém refutando essa questão aí, e nós precisamos fazer você entender que as doenças e a morte é consequência do pecado, né? O homem peca, o primeiro homem, Adão, peca, né? E por motivo do seu pecado, Adão e Eva, essa morte gerou consequências físicas e espirituais e moral, né, para o homem. E, infelizmente, nós estamos vivendo essas consequências até o dia em que o Senhor decida finalizar com esse processo. Nós falaremos sobre isso, né, porque um dia o Senhor promete que nós teremos um corpo, né, semelhante ao dele, incorruptível, mas não nessa dimensão física, não aqui, né, nesse mundo físico, mas um dia o Senhor nos dará vitória, né, sobre esse corpo corruptível. E aí, quando a Bíblia fala sobre um corpo corruptível, muita gente pensa que é corrupção no sentido de o corpo fazer uso do corpo para pecar, e esse pecado que faz dele corruptível, né?
mas nós sabemos que nós cometemos a corrupção por meio do corpo, mas ali aquele texto está falando de um corpo corruptível, exatamente sobre a velhice do corpo, sobre o que o corpo sofre com o tempo. Ele envelhece, ele fica doente e ele morre. E aí ele vai dizer que ele vai transformar esse corpo corruptível, esse corpo que morre, esse corpo que sofre, não é, a consequência do erro do pecado, em um corpo incorruptível, né? Em um corpo espiritual. Nós chegaremos lá, fique conosco, mas nós queremos já passar, Franca, para o segundo ponto aqui, o segundo tópico da nossa lição, né? E o segundo tópico fala sobre a responsabilidade humana. E o segundo tópico também tem os seus subtópicos, aqui no caso apenas 2, né? O primeiro, o subtópico que fala do corpo e do livre-arbítrio, isso é muito importante, a questão do livre-arbítrio, para entendermos que mesmo o homem sofrendo a corrupção do pecado, né, e essa degradação para o corpo e para a moral, isso não afetou, não é, no direito de escolha. Deus não arranca do homem, como alguns querem pregar, né, que nós hoje não temos esse direito, né, chamado livre-arbítrio, né, o direito de escolher. E o segundo subtópico, né, fala sobre a potencialização do sofrimento. E aí, Franklin? Nesse tópico de número 2, a responsabilidade humana, né, é bom que você pare e reflita um pouco comigo sobre isso, a responsabilidade humana, né, que todas as ações levam a uma responsabilidade. E no ponto 1 vai dizer corpo e livre arbítrio, como o Gleidson acaba de falar, né? Resumidamente, há uma responsabilidade das ações do nosso corpo, porque Deus, ele criou o homem, mas com o seu pecado, Deus não tirou, Deus não arrancou dele o direito de escolher entre o bem e o mal, entre seguir um caminho reto ou um caminho torto, entre, enfim, Deus não arrancou do homem esse direito de escolha. Isso pertence ao homem, isso pertence ao homem. E nós percebemos aqui, na lição, há um exemplo disso, é que Deus mostra em Gênesis, quando estava ali Adão e Eva, e Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva, os primeiros filhos de Adão e Eva, houve ali um sentimento, fruto do pecado original, fruto do pecado, houve um sentimento ali em Caim, e daquele sentimento, porque ele ofereceu um sacrifício a Deus, né? E Deus não aceitou, e do sacrifício de Abel, Deus recebeu, satisfez a Deus, Deus recebeu ali como cheiro suave para ele, porque aquela época já iniciou ali a parte do sacrifício, que o próprio Deus, quando Adão e Eva pecaram, e eles antes do pecado se olhavam e se viam normalmente, mas após o pecado eles começaram a se ver nu, se viam nu, e aí agora Deus ali pega um animal, reparte o animal, tira a sua pele, cobre ele com a pele do animal, porque eles começaram a se verem nu, e ali a partir dali nós percebemos que Adão e Eva também continua pegando animais e oferecendo a Deus como sacrifício, né? A exemplo do próprio Deus, Abel continua seguindo esse exemplo, oferecendo a Deus, e do outro lado seu irmão. E quando fala do livre-arbítrio aqui, o que é que eu quero pontuar? Eu quero pontuar que naquele momento que ele tem inveja do seu irmão, né? A inveja surge dentro do próprio lar, dentro de casa, a inveja surgiu dentro de casa. Às vezes a gente acha até que a inveja vai vir de outro lugar, de fora, e às vezes a inveja vem de dentro de casa, como aconteceu aqui, e por inveja, Deus não ter recebido, insatisfeito com isso, ele agora trama
arquiteta contra seu irmão, planeja contra seu irmão o mal, e o que é que ele faz? Tira a vida do seu próprio irmão, né? Tira a vida do seu próprio irmão. E Deus vai falar com Caim. E Deus, quando fala com Caim, Deus fala o seguinte: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Gênesis 4, 7. Ou seja, se Caim desse lugar ao mal que estava à porta, o mal iria entrar. Mas se ele também escolhesse livre-arbítrio, fechar a porta, não entregar a chave ao adversário, ao inimigo, o inimigo não entraria. Então, ali naquele momento, Deus está mostrando que lá no princípio eles pecaram, mas Deus não arrancou o livre-arbítrio, como não arrancou o meu, nem arrancou o de Glendes, nem arrancou o seu, né? Nós vemos isso aqui, mas esse livre-arbítrio, essa liberdade, não é libertinagem, essa liberdade que Deus deu, traz responsabilidades ao próprio corpo. E nós aqui, indo para o segundo ponto, a potencialização do sofrimento, nós vemos que tem pessoas que estão indo para o extremo. Está indo para o extremo, está sendo extremista. Ou vê o corpo como algo terrível, algo mal, algo sem nenhum valor, que pelo fato dele ter o direito de escolha, e as escolhas muitas das vezes serem ruins, seriam escolhas que trazem consequências ruins, eles veem o corpo como algo terrível, como algo mal. Ele é extremista. Observe que há anos atrás havia uma igreja que as pessoas ensinavam a se chicotear, a se cortar, uma forma de punir o pecado no próprio corpo. Eles eram extremistas. Mas também existe aqui nesse ponto de potencialização do sofrimento, existe aqueles que veem também o corpo como, vê o corpo como algo a ser admirado, adorado, com uma visão de narcisista. Olha para o corpo como algo importante, muito importante. Mas o que nós temos que observar é que nessa potencialização do sofrimento, tudo vai partir das escolhas. Tudo vai partir daquilo que a gente escolhe. E essas escolhas vai trazer consequências físicas, torno a dizer, espirituais e emocionais. Então, qualquer negligência nossa é uma escolha. Se a gente escolher algo, é uma escolha. Se a gente não escolher algo, também é uma escolha. Se a gente fazer algo, foi uma escolha. Se a gente também não fazer, também foi uma escolha. Então, o fato da gente negligenciar, fazer alguma coisa, é uma escolha que nós estamos fazendo. Ou não fazer, ou fazer. É uma escolha, é um livre-arbítrio. Aqui no primeiro ponto, tem uma partezinha aqui interessante que vai dizer aqui, ó. No primeiro subtópico, né? Que vai dizer: mas apesar do pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não aniquilou essa imagem por completo, né? Aí vai dizer aqui que um dos significados disso, que é ser humano continua dotado do livre-arbítrio, ou seja, Deus não arrancou do homem. Existem ensinos aí que dizem que pós-pecado o homem perdeu, o direito de escolher, e logo no início desse primeiro subtópico que fala sobre corpo e livre-arbítrio, vai dizer que a consequência da sua transgressão, Adão e Eva passaram a fazer com que eles conhecessem o bem e o mal, e essa escolha até hoje ela é permitida por Deus para que o homem assim a tenha, não é? Então, o direito de escolher traz com ele a consequência da escolha, porque uma coisa é você escolher e a outra coisa é você sofrer a sua consequência.
porque Deus Pai Todo-Poderoso, como está ali na parábola do filho pródigo, né? Veja que o filho pede algo que não é dele, tá? Ele diz: pai, me dá o que é meu por direito, né? Que é a herança. E aí você, que é um jurista, sabe muito bem que um homem, ele só pode receber a herança do pai ou da mãe, né? Quando o mesmo parte dessa vida, né? Ou se ele não tiver condições de administrar, né, o seu bem. Aí a justiça, ela acaba dando o direito àquela pessoa que está ali, o filho, alguém que cuide daquela pessoa, e aí passa, de fato, a tomar posse dos bens daquela pessoa. Mas ele não tinha direito da herança, mas o pai disse assim: você quer, meu filho, eu vou te dar. É a decisão que você quer, então eu vou te dar. E aquele menino fez o quê? Pegou tudo, e a Bíblia vai dizer que ele decidiu ir para longe do pai. Ele não quis só a herança, ele não quis só o que o pai tinha, mas ele quis estar distante do pai. Foi uma decisão dele. Decisão. Agora também é o seguinte: a consequência do direito da escolha também era dele, né? Porque às vezes, querido, nós queremos escolher, mas não queremos levar conosco a consequência da escolha. E a consequência da escolha muitas das vezes é dura. A escolha muitas das vezes nos traz consequências difíceis, que nos trazem dores e decepções, né? Então, nós precisamos entender que você tem sim o direito de escolher. Eu estava conversando com um amigo e eu falei para ele sobre algo muito importante, que é a questão da escolha para a salvação, né? Tem pessoas que estão sendo enganadas, né? Eu costumo dizer que aí é como a conversa que Satanás teve com Eva no Éden, né, Franklin? Hoje em dia muita gente diz assim, ó, Franklin: eu estou no mundo, mas quando Deus quiser eu volto. Ou então alguém diz assim: o meu filho está no mundo, mas quando Deus quiser, ele vai trazer o meu filho de volta. É um engano colocado por Satanás na mente de muita gente, porque Deus quer, Deus sempre quis. Quando Deus envia o seu filho, é porque ele amou o mundo de tal maneira para que o homem tivesse direito à salvação. Agora tem uma coisa: não precisa fazer a escolha. Entendeu? Se você faz a escolha ir para o mundo, se você faz a escolha de estar distante de Deus, se você faz a escolha de tomar as decisões erradas, infelizmente você vai sofrer as consequências das suas decisões. E não coloque a culpa em Deus, porque o homem tem essa mania e essa inclinação de querer colocar a culpa em Deus. Porque se Deus quisesse, Ele quer que você se aproxime dele, Ele quer que você esteja perto dele. Mas se você tomar a atitude como o filho pródigo tomou e querer estar distante, você vai sofrer as consequências da sua escolha, né? E aí Franklin colocou aí sobre essa potencialização do sofrimento. Ela vem por causa de escolhas. E é por isso que Deus disse à mulher: você sentirá dores no parto, né? E disse ao homem: você sentirá dores também ao cultivar a terra, porque haverá espinhos, né? Agora não é só uvas, não é só morangos, não. Vai ter espinho também, né? Então o homem passa a sentir dores e do suor do seu rosto, porque o trabalho também te causaria fadiga, te causaria dor, te causaria cansaço, porque do suor do seu rosto você vai ter que trabalhar. Agora você vai ter que correr atrás, não é? Por quê? Porque o homem tomou a decisão errada de desobedecer a Deus. Verdade. Mas, vamos lá, Franklin. Vamos continuar aqui a nossa lição. O que diz aí o tópico de número 3, Franklin? Tópico de número 3. Do abatimento à glorificação. Tópico 1. A realidade das enfermidades. Subtópico. A realidade das enfermidades. Ponto 1. Ponto 2. Enfado e canseira. E ponto 3. O corpo glorificado. Aqui nós entraremos de fato, né, em uma consequência que nós precisamos entender muito bem. Você falou sobre algo aí importante,
de pessoas que escolhem, né? Falar que o corpo é mau, né? E se você estudar a lição anterior, você vai falar um pouco sobre isso, né? Essa visão de um homem entender que o corpo é mau e por esse motivo ele maltrata o corpo, né? Você falou aí sobre aquele ato de se autoflagelar, né? Cortando o seu corpo por causa do entendimento que o corpo, sendo mal, ele não pode ser cuidado, ele não pode ser fortalecido, né? E eu falei domingo passado com o professor, né? Nós, graças a Deus, ali ministramos aulas, mas também ouvimos com um aluno, e eu falei para ele, infelizmente, ainda no meio cristão, muitas pessoas entendem que o corpo é mau, né? E aí não querem fazer um exercício físico, não querem ter uma boa alimentação, não querem, inclusive, cuidar da sua saúde indo ao médico. Eu já conheci fato de pessoas que estavam sofrendo em casa, né? Inclusive um casal, eu não vou aqui, claro, citar nome algum, mas ela sofrendo e eles não queriam ir para o médico. O que aconteceu? Ela morreu, deixou filhos, né? E ele agora está casado com outra. Então, assim, a gente precisa entender que o corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, a gente precisa cuidar do corpo, porque há pessoas, Franklin, que entendem o seguinte: se eu fortalecer o corpo, eu vou acabar me inclinando mais para o pecado, né? Porque fortalecendo a carne, eu irei me inclinar mais ao pecado. Quando a Bíblia fala de carne, está falando de natureza, está falando daquilo que nós herdamos de Adão, não é? E não essa carne que nós aqui entendemos que um dia ela vai, se o Senhor não nos arrebatar, né? Ela vai ficar aí sem condição de se mover, porque a gente vai partir, a nossa alma ela é eterna, mas o nosso corpo perece, né? Mas aqui ele é templo do Espírito, e se ele é templo do Espírito, a gente precisa fazer o que com esse templo? Cuidar, zelar, né? Não é por esse motivo que a natureza de pecado vai se fortalecer em nós, mas nós precisamos sim entender que o corpo precisa sim ser cuidado, né? Você precisa sim fazer um bom exercício, ir para o médico, cuidar do seu corpo, fazer os exames necessários, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, Franklin, continuando aqui o terceiro tópico, né? A realidade das enfermidades. Terceiro tópico, primeiro subtópico. Sim, a realidade das enfermidades. Que já tratamos, né? Um pouco sobre isso. Já tratamos. Mas, só que a gente vê o seguinte, que a enfermidade, ela é uma consequência do pecado original. Porque com o pecado veio as enfermidades. Por quê? Porque a palavra de Deus, que o homem morreria, que o homem voltaria para o pó, né? Para o homem morrer, teria que ter algum meio usado por Deus para que o próprio corpo humano pudesse ir se desfazendo. E uma das maneiras que nós vemos de o homem se desfazer, usar esse termo bem simples, nós vemos aqui as enfermidades. Você vê, quando o homem vai partindo para a velhice, é tanta enfermidade que vai aparecendo, é diabetes, é pressão, é o corpo, é os ossos, é problema na pele, é problema nos ossos, é problema no sangue, é problema... As células vão morrendo. O corpo corruptível. O corpo corruptível. Então,
A enfermidade é fruto do pecado. Mas é interessante a gente falar isso, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a enfermidade não vai apenas alcançar o ímpio. Sim. A enfermidade vai alcançar tanto os que servem a Deus, como também os que não servem a Deus. E nós vemos o apóstolo Paulo, na lição, mencionar o seu cooperador Trófimo, que deixara doente em Mileto, 2 Timóteo 4:20. E nós vemos também ele mencionar, o apóstolo Paulo, a Timóteo, e dizendo a Timóteo, recomendando a Timóteo, orientando a Timóteo, porque Paulo entendia não só de assuntos espirituais, mas de assuntos também medicinais. E como ele entendia que o corpo é templo do Espírito Santo, porque ele escreveu aos Coríntios, Sim. e no capítulo 3, versículo 17, 18, se eu não me engano, e no capítulo 6, versículo 19 e 20, Paulo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Ele recomenda a Timóteo cuidar desse corpo. Parece até que Timóteo sofria de alguns problemas gastro, de estômago, que ele vai dizer assim: não bebas mais água somente, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. Era uma recomendação medicinal, né? Era uma recomendação medicinal, ou seja, é como se hoje um médico dissesse para você: consuma um pouco de mel de manhã cedo, tome um chá. Era uma forma de cuidar do corpo, ou seja, tem que existir precisa-se existir um equilíbrio com o cuidado do espírito, a parte espiritual, da parte emocional, que é a alma, que é o centro das emoções, a psique, e também o corpo. É preciso também ter esse cuidado com o corpo. Como o Glenson já falou aqui, tem muitas pessoas que se escandalizam se vê o irmão caminhando na rua, fazendo uma caminhada, andando de uma bicicleta, botar uma roupa de ciclismo e andar de bicicleta. Só que é uma forma de cuidar do corpo, de cuidar do templo, de dar manutenção no templo, que é o nosso corpo. Então precisa. Agora, o que é errado, biblicamente falando, é o exagero e o excesso. O excesso, nem tudo isso é um problema, o excesso, o exagero. É um excesso. Então aqui, a realidade das enfermidades é fruto de quê? É fruto do pecado. Para quê? Para que o próprio homem, ele venha voltar ao pó. Então foi um meio que Deus, através do próprio pecado do homem, ele se utiliza. Mas também, Franco, esse terceiro tópico traz algo interessante para a nossa consciência. Aquela questão que falei sobre a irmã que morreu, né? Porque não quis ir ao médico. Veja que nós estamos tratando aqui dos companheiros de Paulo. Sim. Eles estavam doentes. Estavam doentes. Paulo poderia colocar a mão e curar. Pedia a Jesus para curar e Jesus curava. Porque quem foi Paulo, né? Ou seja, muitas vezes a gente pensa que porque somos servos de Deus, nós não seremos acometidos de enfermidade. Mas e é um erro. Esse é um erro, né? Deus pode usar você para levantar pessoas que de repente estejam até sem vida. Isso não significa dizer que todas as pessoas que estiverem próximas a você serão curadas. Não. Né? Você pode ser um servo de Deus e Deus usar você para curar muitas pessoas. Mas nem por isso você deixará de sofrer a enfermidade no seu corpo. Né? Então veja, o interessante aqui é isso. Nós estamos vendo companheiros de Paulo, né? Assim como também a sogra de Pedro, né? Também sofreu. E nós, caminhando pelas Escrituras, nós
veremos, Franklin, por exemplo, a situação do próprio Jó, né? Quando em enfermidade, os companheiros disseram, você está assim porque você fez algo aí que desagradou a Deus, né? E hoje não é diferente, quantas pessoas às vezes falam, o cara está sofrendo porque está em pecado, né? Até hoje ainda existe isso. O camarada sofre uma enfermidade, isso ali, ó, porque está em pecado, né? E aí, sim, a gente vai ouvir Jesus dizendo sobre aquele cego, alguém diz, quem foi que pecou? Veja que essa consciência, desde Jó, né? Verdade. Vindo até ao tempo dos apóstolos, eles perguntam a Jesus, quem pecou para que esse homem viesse, né, estar cego de nascença? Veja só. Né? E Jesus vai dizer, nem ele pecou, nem os pais dele pecaram, ou seja, aquela enfermidade não foi por causa do pecado, mas foi para que a glória de Deus pudesse se manifestar. Então assim, nem sempre é o pecado, mas é sim, e sempre será, até que o Senhor decida eliminar a morte, tá? O homem sofrerá danos, porque o homem tem um corpo corruptível. Esse corruptível é exatamente a corrupção que vai trazer a destruição e a morte ao homem, que é o pecado. Então você pode ser um servo de Deus, mas você vai sofrer enfermidade e existirá momentos que você precisará recorrer à medicina. Com certeza. Agora, interessante existe a consequência da enfermidade, que nós estamos falando aqui no corpo, do pecado, e a consequência de enfermidade resultante das escolhas que nós fazemos ao decorrer da nossa vida. Sim. Porque assim, muito bem colocado, sim. Existe a consequência, porque assim, seja rico, seja pobre, seja bonito, seja feio, seja branco, seja negro, não importa. Todos iremos morrer de algo que vai acontecer em nossas vidas. Sim. Alguma coisa vai acontecer. Algo vai parar de funcionar. Porque vai ter que se cumprir aquilo que Deus falou. Porém, também tem aquelas pessoas que elas antecipam o processo. Sim. Ou seja, a sua escolha vai fazer com que desenvolva uma doença no seu corpo e você venha a antecipar a sua morte. Uma vida desregrada, uma vida de prostituição, se relaciona com todo mundo. Pode pegar uma AIDS. Uma vida onde o camarada só quer saber de curtição, não se alimenta. Muita bebida, alcoolismo. Uso de drogas. Essas questões aí trazem, infelizmente, o mal ao corpo, e aí não é só a consequência do pecado de Adão, né? É a consequência das escolhas que também das escolhas. Aqui, né? E para fechar nessa parte aqui, Glendson, que me chama a atenção é o seguinte, é uma pergunta que eu faço aqui. Como devemos nos comportar em meio a momentos de enfermidades? Como é que nós, seres humanos, nós cristãos, devemos nos comportar em meio a uma enfermidade no seu corpo? Como nós devemos nos comportar? Um grande homem de Deus, Jó, que Deus deu testemunho dele, ele entendeu que os servos do Senhor também podem passar por enfermidade. E ele disse assim, ele rasgou a sua veste e ele fez uma declaração muito interessante. Ele disse assim, nu eu nasci, nu voltarei para lá. Sim. Ele glorifica ao Senhor, ele se lança no chão e ele glorifica ao Senhor, mas bendito seja o nome do Senhor. Mesmo perdendo bens, perdendo filhos, perdendo saúde. Diga-se de passagem, não foi por uma vida desregrada, não foi por pecado, não foi por nada disso. Não. Mas, mediante a tudo isso, Jó teve um comportamento, mesmo estando enfermo. É como se hoje, no dia de hoje, alguém descobrisse, Glendson, que está com câncer. De repente, acordei e descobri que estou com câncer. Como devemos nos comportar? Nós vemos aqui na lição que Jó, ele nos dá uma lição. Em Jó 19:25, ele diz o seguinte, Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive
e por fim se levantará sobre a terra. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo que em meio a uma enfermidade, em meio a uma aflição, em meio a uma doença, o comportamento é fé em Deus, confiança em Deus, paciência em Deus. Até porque, se essa enfermidade te levar à morte, você está assegurado no Senhor para uma vida eterna. Oh, glória. Porque a gente se preocupa tanto com a morte, claro, eu não estou dizendo aqui, não sou hipócrita, né? Nós nos preocupamos sim com a morte, nós não queremos morrer agora, natural, nós temos família, nós temos mulheres, nós temos filhos, queremos cuidar, queremos, né, alcançar muitas coisas, mas quando ela chega, o importante é você ter a fé que Jó teve, né? Confiar em Deus e entender, né? E o Paulo, ele diz que o morrer, né? O morrer é Cristo, né? O viver é ganho, o morrer é Cristo. Não lembro exatamente como o texto diz, mas não estou lembrando aqui exatamente, mas o que Paulo quer dizer é que se ele viver com Cristo, está tudo bem. E se ele morrer, está tudo bem. Porque tudo está sob o controle de Cristo. E às vezes as pessoas se desesperam, às vezes até falta fé. É como eu disse. Às vezes até lançam sobre Deus a culpa. Eu já vi algumas pessoas agirem dessa forma. Além de procurar crer e confiar em Deus na vida e na morte, lançam a culpa sobre Deus e acabam até se afastando de Deus. Você está aí falando como se comportar. E como temos que nos comportar? Como se comportou Jó. Confiou em Deus, teve fé em Deus, teve esperança em Deus, ao ponto de dizer, eu acredito que o meu Deus, o meu Redentor vive. E que ele se levantará sobre a terra. Jó estava dizendo o seguinte, independente do que venha acontecer, eu confio em Deus. Sim. Sei que não é fácil, sei que é um momento delicado, sei que é um momento difícil para quem está sofrendo em cima de uma cama, em cima de uma maca, os familiares levando daqui para ali, para o hospital, passando noites e noites no hospital. É horrível, é difícil. Eu já vivi muito isso. Né? É muito difícil, você chega a lamentar aquela situação, entrega na mão de Deus, mas o que eu quero dizer para você é o que está escrito em Salmo 37:5, se eu não me engano, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não desista. Não desista, não desanime. Continua firme em Deus e Deus vai mudar a história. E ainda que Deus não queira mudar, existe uma esperança. Qual é a esperança? A esperança após a morte. Aí a gente vai passar para o terceiro subtópico. Que diz o corpo glorificado, a esperança. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. É o corpo glorificado, a esperança. Eu vou ler o texto aqui, né, que está inclusive nesse subtópico, Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Vou ler o 20 e o 21, que diz assim: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21, que transformará, olha aqui, o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso, de acordo com o trabalho pelo qual ele é capaz de submeter todas as coisas para si mesmo, né? Nós temos um outro texto que vai nos informar, né, que um dia nós seremos transformados e seremos semelhantes a Ele, né? Paulo vai escrever também em Coríntios, né, 15:51, e vai falar sobre o arrebatamento e vai dizer que os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Ou seja, esse corpo que é corruptível. Corruptível de quê? Né? Corruptível do tempo. Né? Envelhece,
tem as suas enfermidades, apodrece, né? Mas nós seremos transformados em um corpo incorruptível, né? Um corpo onde não há mais corrupção, nem de pecado, né? Nem de envelhecimento, de destruição, né? Então, nós, nessa lição, estamos refletindo, Franklin, que Deus cria o homem, cria perfeito, vê que é bom, dá orientação, deixa o homem tomar decisões. Só que, vou passar para você agora só com essa reflexão importante de que, Franklin, mesmo o homem pecando no Éden, não é? Se afastando de Deus, como disse o Senhor a Caim, né? O mal já está à porta, ele pode dominar você se você escolher o mal. O homem escolhe o mal, se deixa dominar pelo mal, né? E ainda assim, Deus envia o seu filho, né? Para morrer. E aí, o capítulo 1 de João vai dizer, capítulo 1, versículo 12, veio para os seus não receberam, ainda há quem não receba, mas aí também o texto vai dizer, mas aqueles que o receberam, Deus deu a estes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Para quê? Para um dia morar com o Senhor, como? Em um corpo incorruptível, porque essa é a promessa de Deus, ou seja, o Senhor não nos abandonou, o Senhor não abandonou você, o Senhor não me abandonou, o Senhor não nos abandonou e ainda há esperança. É verdade. Esse subtópico número 3, o corpo glorificado, eu acho que é um dos pontos mais crucial da lição. Por quê? Porque nós iniciamos, recapitulando a lição, a introdução, falando de que Deus cria o homem, e a gente vem falando do pecado do homem, as consequências que levam, os efeitos que levam a essas nossas decisões do corpo, do espírito, da alma. A gente vem trazendo alguns pontos sobre a questão das enfermidades, e agora a gente chega em um ponto que é muito importante. O que vai acontecer com o nosso corpo? Porque a lição fala sobre o corpo, prioriza a parte do corpo. O que vai acontecer com o nosso corpo? E a Bíblia, ela vai nos enfatizar que vai haver uma transformação. A palavra transformação, nesse texto aqui, que Gleison leu, de Filipenses 3, 20 e 21, é metaschematizo, no grego, que significa mudar a forma. Será a mudança do corpo terreno para um corpo celestial. A mudança de um corpo carnal para um corpo espiritual. A mudança de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. O que é isso? Trocando em miúdos aqui. É dizer, temos muitas pessoas que estão sofrendo hoje com enfermidades, estão andando de cadeirinha de roda, estão andando de moletas, estão sofrendo com as suas colunas, com a sua coluna, estão sofrendo com catarata nos olhos, estão sofrendo com os ossos, né? Estão sofrendo com diversos tipos de situações de enfermidade no seu corpo. E o que é que vai acontecer? Esse corpo corruptível, esse corpo frágil, esse corpo terreno, será transformado em um corpo incorruptível. Lá no céu não vai ter ninguém de cadeirinha de roda. Lá no céu não vai ter oftalmologista para você ir lá se consultar e fazer um óculos. Lá no céu não vai ter ninguém para cuidar dos seus ossos. Por quê? O corpo que você hoje tem vai ser transformado. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo, se eu não me engano, 16 a seguir, que teremos, o que é que vai acontecer?
haverá um som no céu, de trombeta. O Senhor vai surgir no céu e o Senhor vai arrebatar. Mas primeiro, antes de nós sermos os vivos arrebatados, primeiro aqueles que morreram em Cristo, não é morreram, mas morreram em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Serão ressuscitados. A primeira ressurreição, né? E depois, nós os vivos, aí a Bíblia diz, seremos transformados. Que do grego é metaschematizon, que é mudar a forma. E a Bíblia vai dizer que nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Semelhante ao de Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus ele ressuscitou, que ele apareceu aos seus discípulos que estavam confinados, ele entrou sem precisar ninguém abrir a porta. Ele entrou no ambiente sem nem precisar, porque ele tinha um corpo glorioso. Quando os discípulos subiram com Jesus, que Jesus começa ali a orar, e eles têm uma visão de Jesus, ele vê ali um altar, Pedro fala até em levantar um altar para Elias, outro para Moisés, mas quando olha para Jesus, vê Jesus glorificado. Então nós teremos um corpo transformado em um corpo glorificado. Então a esperança nossa é que um dia nós iremos habitar no céu com Cristo, com um corpo santo, com um corpo transformado, com um corpo glorioso. Interessante que o texto vai nos dizer algo interessante, em Apocalipse, né? Que o Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Né? É interessante que, me permita, amigo, falar sobre isso aqui. Na minha concepção surreal, né? Quando a pessoa usa esse texto para dizer que no arrebatamento ou no tribunal de Cristo, porque a igreja não passará pelo juízo, né, do trono branco, mas sim pelo tribunal de Cristo, ali, né, eles chorarão e o Senhor irá limpar as suas lágrimas, porque no céu haverá choro. Quando o texto fala aqui que o Senhor limpará dos olhos toda lágrima, aqui o texto não está se referindo a choro no céu. Aqui o Senhor está se referindo ao choro que o homem tem aqui, do sofrimento que o homem passa na terra. Aqui você sofre, aqui você sente dores, aqui você passa por perseguições, aqui você passa por frustrações, aqui você passa por depressões, né? Eu ouvi um dia desse um pastor de renome falar que sofreu uma depressão muito grande, foi para Israel, e lá Deus fez um trabalho na vida dele, né? Porque foi com a família, foi se cuidar, mas ele não queria nem sair do quarto, mas Deus trabalhou de uma forma com que ele pudesse ser tirado dessa depressão. Aqui você vive tudo isso, decepções, traições, e isso nos traz dor, isso nos traz lágrimas, Franklin, né? Mas aí o texto vai dizer que o Senhor arrancará dos nossos olhos toda lágrima. Não é porque no céu haverá lágrima, né? É porque aqui há lágrimas, aqui na terra há sofrimento, né? E havendo sofrimento, há lágrimas, há choro, há planto, né? Mas o Senhor um dia arrancará de todos nós esse sofrimento. Por quê? Porque nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Então, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais lágrima, lá não haverá mais sofrimento. É só glória, né? Na presença de Deus, né? Porque um corpo semelhante ao dele significa dizer que nós não sofreremos mais essas questões que o corpo físico sofre aqui, né? Então é importante nós entendermos que um dia o Senhor irá levar a sua igreja, né? E nesse arrebatamento que a igreja sofrerá,
aonde, infelizmente, quero dizer aqui, há muitos que pregam contra essa verdade que nós acreditamos, não é? Mas nós acreditamos na verdade de que a igreja será arrebatada e não passará pelo planto, pela dor, pelo sofrimento, pela perseguição da grande tribulação que ainda haverá aqui. A igreja estará na glória com o Senhor e lá estaremos e não passaremos mais, porque o Senhor arrancará dos nossos olhos toda lágrima. Queridos, glória a Deus por esse momento. Nós estamos aqui iniciando esse trabalho juntos, né? Estávamos em carreira solo, mas agora estaremos aqui com o Franklin, sempre trazendo. É um programa que tem como título direto ao ponto. Nós tratamos de pontos importantes, mas não é só isso. Aqui Deus fala também com você. Aqui Deus, Ele direciona uma palavra de vida, de verdade, não é, de vitória, mas também de fazer você entender que você pode sim sofrer, e você pode até sofrer até o fim da sua vida, como foi o caso daquele homem, né? daquele homem que o Senhor Jesus coloca nome nele em sua parábola, né? O Lázaro, né? Aquele homem que morreu, mas ele foi para o seio de Abraão. Enquanto o rico, que não passava por sofrimento nem por dor, não é? Foi para um lugar de sofrimento. Então, queridos, viver é Cristo e o morrer também é Cristo. Então fica com essa palavra no seu coração. Franklin, muito obrigado. Vamos aí juntos para que o Senhor possa continuar falando através das lições da Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus. Tenho certeza que se você continuar conosco, nos acompanhando, Deus vai te enriquecer. Nós também seremos enriquecidos, né, com a palavra de Deus. E eu tenho certeza que muita coisa Deus vai fazer de bom em nossas vidas. Deus abençoe sua vida, direto ao ponto para o seu coração. Fica com Deus. Fica com Deus.